Beleza, então, pessoal. Hoje a gente vai estudar um pouquinho as funções trigonométricas, né? Então, basicamente, a gente já viu toda a parte de trigonometria e agora a gente vai estudar trigonometria enquanto função. Então, nós estudamos as funções no primeiro ano. Então, basicamente, aqui a ideia será a mesma. A gente vai estudar agora seno, cosseno e tangente enquanto funções, que é uma relação, um tipo de relação entre dois conjuntos. Tá? Então, muito bem. Quando a gente trabalha com as funções, eu vou começar aqui com a seno, mas a cosseno ela vai ser muito parecida, só a tangente que vai se diferenciar um pouquinho. Então, eu vou começar aqui trabalhando com a função seno, né? E para cosseno, tudo que eu estiver falando aqui para seno vai ser semelhante para cosseno, tá? Então, primeira coisa, né? Os tipos de funções que a gente vai estudar são funções dessa forma. A mais B vezes seno de Cx mais D. O que é A, o que é B, o que é C e o que é D. Então, assim, ó, A, B, C, D são números, eles pertencem aos reais, com algumas restrições aqui, ó. Tá? O B tem que ser diferente de zero, porque não faz sentido. Se o B, que é o elemento que está multiplicando aqui a função trigonométrica, for zero, eu vou anular a parte trigonométrica, e daí para mim não tem sentido. Tá? E o C também tem que ser diferente de zero. Tá? Porque se eu anular o termo em x, né, eu não vou ter a variável independente da função, e tudo isso aqui vai ser um valor constante. Né? Tudo isso aqui vai ser um número, se eu não tiver a variável x. Então, tanto B como C tem que ser diferentes de zero. Tá? Então, esse é o tipo de função que a gente vai estudar. Funções dessa forma que tem B e C diferentes de zero. Aqui pode ser, onde está o seno? Pode ser também cosseno. Né? Então, no lugar do seno aqui pode ser cosseno ou tangente. A gente vai se limitar aqui nessa aula a trabalhar somente com seno e cosseno. Tá? Bom, para a gente entender um pouquinho, talvez seja interessante a gente começar com uma função com os coeficientes, com esses coeficientes A, B, C e D um pouquinho mais simples. Então, eu vou começar com uma função aqui, ó, que ela é assim, ó, f de x, bem simplesinha, igual a seno de x. Então, se a gente for olhar para isso aqui, ó, que eu coloquei aqui em cima e comparar com isso, essa função aqui é uma função desse tipo. Se você notar aqui, ó, o A ele é igual a zero. Por que o A é igual a zero? Porque você não tem nenhum termo somado aqui com um seno. O B, quem está multiplicando o seno, apesar de não aparecer, mas se não aparece, significa que é 1. Então, o B aqui, ó, igual a 1. O C é o termo que está multiplicando o x, então como ele não está aparecendo aqui, também é 1. Né? Então, C igual a 1. E o D é o termo que está somando o Cx. Como ele não aparece aqui numa soma, então significa que ele é 0. Veja se isso aqui ficou claro para vocês. Por que desses valores aqui? Né? Essa função aqui, ela pode ser reescrita assim. 0 mais 1 vezes seno de 1x mais 0. Tá? Então, ó, A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1, D igual a 0. Tá? Então, a gente está pegando um caso simples aqui para a gente analisar e ver o que acontece. Uma das coisas... Oi. Tá, peraí. Sério, porque não tem nada? Não entendi. Ali na lista. Tipo assim, A0, B1. É que assim, ó, quando algo está multiplicado, né, e não aparece, por exemplo, o que é x para gente? Isso aqui é 1x, certo? Então, o coeficiente que está multiplicando x aqui é 1. Agora, isso aqui, ó, x mais 0, é a mesma coisa que
1x. Tá? Então aqui, ó, como o D aqui ele está somando e o A aqui, ó, também, ó, ele é um elemento que está sendo somado, o sinal do A aqui é mais, né? Então o que a gente tem aqui? Que o A é igual a zero, né? Porque ele não está aparecendo aqui nenhum elemento somando a função seno. Quem está multiplicando aqui o seno, né? Quem está multiplicando a variável seno? Como não aparece numa multiplicação, então nesse caso é 1, porque 1 é um elemento neutro da multiplicação, então não vai alterar esse resultado. E aqui, ó, no x, quem está multiplicando o x é o c, aqui em cima. Quem está multiplicando o x aqui, como não aparece, é 1. Então assim, ó, numa soma, quando não aparece o termo, é 0. E numa multiplicação, quando não aparece o termo, é 1. Certo? Entendi. Certo? Então, beleza. Então é isso aqui, ó. A gente vai estudar essa função simplesinha aqui, ó. Tá? E vamos ver o que acontece. Uma das coisas que a gente estudou também, não sei se vocês vão lembrar, que tanto seno de x, né, que é a função que a gente está olhando ali, ó, tanto seno de x como cosseno de x, esses valores aqui, ó, se limitam entre 1 e menos 1. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com seno de x e cosseno de x, até porque o raio da nossa circunferência trigonométrica, o valor mínimo que ele tem, né, ali enquanto coordenada, né, o valor mínimo ali que a circunferência trigonométrica vai assumir é menos 1 e o máximo mais 1. Né? Então, o seno e o cosseno de x se limitam a isso. Então, vamos botar aqui ó, a função seno de x, que é a nossa funçãozinha. Né? Olha como é que ela fica. Se a gente olhar aqui nesse pontinho, tá? Quando x é igual a zero, quanto que é seno de zero? A gente sabe que seno de zero é zero. Se a gente olhar no π sobre 2, aqui, ó, que é o 90, seno de 90 vale quanto? 1. Então aqui em cima, ó, como está no gráfico. Seno de 180, né? Quando eu pego o ângulo 180, dá 0. Seno de 3π sobre 2, 270. Quanto que vale, né? Menos 1. Está aqui, ó. E seno de 2π, que é 360, corresponde a 0. Aí a pergunta que normalmente faz, professor, mas por que não são retas assim, né? São segmentos retilíneos assim. Né? Por que não são segmentos de retas aqui? Por que ela é uma curva? Porque a gente está na circunferência trigonométrica, né? Por isso que a gente chama isso aqui de função trigonométrica ou função circular, porque ele é proveniente do ciclo trigonométrico. Então, por isso que são curvas aqui no caso. Né? Então, se a gente pegasse aqui, por exemplo, o ângulo 45, que está aqui no meio, né, que é o π sobre 4, o valor que a gente ia obter aqui sendo de 45 é o valor raiz de 2 sobre 2. Não necessariamente ia dar no meio aqui também. Tá? Então, não funciona assim as funções trigonométricas. Então, assim, ó, os valores máximo e mínimo que a função vai assumir, no caso de seno de x, o valor mínimo é menos 1 e o valor máximo é mais 1. Tá? O que a gente pode concluir disso? Que quando eu tenho aqui essa função f de x, quando a gente olha para o eixo y, isso aqui é a imagem da função, né? Os valores onde de fato a função chega, né? Então a imagem da nossa função aqui, ela vai ser de menos 1 até 1 positivo. Tá? Beleza, uma outra coisa que a gente tem aqui também é a partir de quando ela começa a se repetir. Então, se você pegar aqui o valor inicial, que é 0, né? Nosso ângulo aqui 0, ela vai fazer aqui dar uma volta inteira na circunferência e a partir de 2π ela passa a se repetir. Então, a cada intervalo aqui, ó, de 2π, a função ela passa a ser igual, né?
Então, a partir aqui do 2π, ela vai fazer o mesmo formato, né? Como se você pegasse essa imagem aqui, ó, que está nesse quadrado, que eu estou destacando, e aí você fizesse um Ctrl C e aqui do lado desse um Ctrl V, um copia e cola, entendeu? Então, ela ia ser exatamente o mesmo formato a partir aqui de 2π. Essa parte, esse valor mínimo na qual a função ela começa a se repetir, a gente chama de período. Então, para essa função seno de x, o período aqui, ó, é 2π. Tá? E o domínio da função, que são os valores de x que eu posso inserir nessa função, se você olhar novamente aqui o gráfico, não há restrição, tá? A função, eu posso inserir qualquer valor de ângulo aqui no seno de x, no valor de x. Então, ele pode ser um ângulo positivo, pode ser um ângulo negativo, pode ser um ângulo fracionário. A gente sabe que qualquer tipo de ângulo numérico ele existe. Então, o nosso domínio aqui de função, ele vai ser qualquer valor real. Tá? Só que note, a gente está nessa situação aqui, ó, bonitinha, tá? Onde A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1 e D igual a 0. A questão é que quando eu inserir valores de A, B, C e D diferente desses valores, a única coisa que não vai mudar aqui é o domínio. Agora, período e imagem, eles vão ser alterados. Tá? Como que eu vou mostrar isso para vocês? Vou pegar a seguinte situação aqui, ó. E aí eu vou escrever a função assim, ó. A mais B vezes seno de C vezes X mais D, como a gente tem ali, tá? Então, ó, se o A for igual a 0, como está ali, o B igual a 1, o C igual a 1 e o D igual a 0, vai estar naquilo que a gente já estava estudando, né? A seno de x, né? Que está aqui do ladinho, se vocês olharem aqui, ó, tá aqui, ó, seno de 1 vezes seno de 1x. Se eu mexer somente o A, olha o que vai acontecer, ó, com essa função. Ela vai ter um deslocamento vertical. Tá? E note que a imagem dela também muda, porque se eu estou aqui no 0, a imagem é de menos 1 até 1. Se eu coloco aqui, ó, o valor menos 1, a imagem muda. Ela vai agora de menos 2 até 0. Imagem, a gente olha para o eixo y, tá? O valor mínimo que ela atinge aqui é menos 2 e o valor máximo é 0. Então, à medida que eu mudo A, tá? A imagem é alterada. E o A é responsável pelo deslocamento vertical. Beleza? Então, vou voltar aqui, vou deixar no 0. Vamos ver o que o B faz. Olha o B. O B também multiplica o B também modifica a imagem da função, tá? Mas ele é responsável pelo quê? Ó? Pela amplitude da função, tá? Tá vendo aqui a amplitude que ela muda? Ela fica, vamos dizer assim, ó, as curvas aqui elas ficam mais altas, né? E mais baixas, né? Então, se você notar ali, o valor máximo da função aumenta e o valor mínimo da função diminui. Então, isso que acontece, ó. Então, vou voltar aqui no B igual a 1, vamos ver o que acontece com o C. O que o C faz, ó? Note que ele não altera a imagem, tá vendo? Ó? Independente do valor de C, a imagem ali continua do menos 1 até o 1. Ó, ele não altera a imagem, dependendo do valor de C. Mas quando eu tenho C aqui igual a 1, o período, ó, note que o período aqui é quanto? Que a função começa a se repetir, né? 2π. Ó. Aí ela se repete, vai até 2π. Então, note agora que se eu colocar aqui, por exemplo, C igual a 2,
Ó, o período passa a ser quem? Π. Ó, a partir do π começa a repetir. Π. Tá vendo? Ó, então a cada π ela se repete. Ó. Então π ela se repete, 2π ela vai começar a se repetir novamente, 3π ela vai começar a se repetir. Então note que eu peguei o período da minha função seno de x, né? O período dela é 2π. Agora, se o c, que é o elemento que está multiplicando aqui, ó, o termo x, ele passa a ser 2, o período passa a ser π. Então, a gente pegou o 2π, né? Deixa eu escrever isso aqui que talvez fique melhor. Quando eu tenho a função seno de x, tá? O período aqui, ele é 2π. Quando eu tenho seno de 2x, o período aqui passa a ser, note só, 2π sobre o 2, tá? Ó, que é igual a π. Certo? Se eu colocar a função, vamos colocar aqui hipoteticamente 4x, intuitivamente, quem que vai ser esse período aqui? Vai ser o 2π sobre quanto? 4. Então, simplificando, π sobre 2. Vamos ver se isso é verdade, se ela começa a repetir a cada 2π. Eu vou colocar aqui o valor de c igual a 4. Ó, então ela sai, deixa eu tentar aumentar aqui para vocês verem. Ó. Ela sai aqui do zero, vem até o π sobre 2. Ó. Aí ela começa a repetir, vem até o π, porque π sobre 2 mais π sobre 2 é π. Ó. Mais π sobre 2, 3π sobre 2. Então, a gente consegue estabelecer aqui uma relação para achar o período, mas já vou comentar isso mais para frente. Por enquanto, quero que vocês observem o que esses coeficientes fazem. Tá? E o D, se você notar aqui, ó, ele também não mexe com a imagem, tá? Mas ele mexe com o deslocamento horizontal da função. Então, ó, se o D é negativo, ele desloca a função para a direita. Se o D é positivo, ele desloca a função para a esquerda. Tá vendo? D negativo desloca a função para a direita, né? E D positivo para a esquerda. Certo? Então vamos escrever isso lá. Aí a gente vai entender. Então, partindo dessa ideia aqui, ó, dessa funçãozinha. Ô, Thiago. Oi. Eu não entendi essa parte de negativo, desloca para a esquerda, porque tipo, não deu para ver ali muito bem, não entendi aqueles. Tá, vamos partir do D que a gente tem que é 0, tá? Na função seno de x, ok? É isso que a gente está considerando. Vou colocar aqui a nossa função seno de x. Vou colocar aqui o valor 1. Tá? Vamos pegar um ponto de referência aqui, ó. Vamos pegar aqui esse ponto. Olha para esse pontinho aqui, ó. Tá? Vamos usar isso como referência. Se eu diminuir, se o valor de D for para o lado negativo, o que vai acontecer com aquele ponto ali? Ó? Olha o ponto que eu marquei ali. Ó. Tá vendo que ele está arrastando para a direita? Quando o D está ficando negativo. Daqui, ó, ele passou para cá. Ó, fico olhando para onde ele está indo quando eu coloco um D negativo. Então, ó, inicialmente ele está aqui. Ó. Então, fico olhando para aquele ponto, ali para o ponto 0, 0. Quando eu coloco um valor de D negativo, ó, ele está deslocando para a direita aquele ponto. Tá vendo? Agora, a partir do momento que eu coloco um D positivo, né, quando eu coloco um D positivo, o que acontece? Ó?
aquele ponto ele está se deslocando para a esquerda. Consegui entender? Melhorou. Melhorou? Então assim, ó, olhe para a referência. Ó, pego aqui o 0. Quando eu coloco um D negativo, o gráfico se desloca para a direita. Volta aqui para o 0. Quando eu pego um D positivo, o gráfico se desloca para a esquerda. Beleza? Aí esse valor seria do D. Ah, tá, beleza. Desse D aqui, ó, desse carinha que está somando aqui, ó, tá? Então tá, beleza. Vamos escrever isso agora, né? O que significa tudo isso aí? Ô, professor. Oi. Tem como o A ser negativo e o D ser negativo também? Quer dizer, ser positivo? Pode. Ó, vamos colocar ali na função. Você quer um A negativo. Eu vou botar aqui, por exemplo, um A menos 1. E um D positivo. Vamos botar um D aqui igual a 1. Pode ser qualquer coisa, entendeu? Ó, posso mexer isso aqui de qualquer jeito. Só que eu quero que vocês observem que quando você mexe o C e o D, não altera a imagem, que é a variação do Y aqui, ó. Então, note que a variação do Y, ó, não muda quando eu mexo o D ou mexo o C. Tá? O valor máximo e mínimo da função eles continuam o mesmo. O que altera o valor, a variação aqui, o valor de Y, o Y mínimo e o Y máximo, ó, é o A e o B. Ó, eles vão alterar a imagem. Agora, o C e o D não alteram a imagem. Tá? Então, vamos colocar aqui algumas conclusões, né, que a gente notou. O A ele é responsável pelo deslocamento vertical da função. Deslocamento vertical. O B ele é responsável pela amplitude da função, tá? E note que essas duas variáveis aqui, ó, tanto A como B, eles alteram a imagem. Então, para achar a imagem, a gente não discutiu isso ainda, mas para achar a imagem, a gente depende do A e do B, tá? Agora, o C, aqui para a gente, é responsável pelo período, ou seja, aquele intervalinho que a função começa a se repetir, né? E não sei se vocês notaram, né? Mas quando a função, ali eu escrevi para vocês assim, ó, vou colocar aqui embaixo. Quando a função é seno de x, o período para a gente 2π. Aí quando eu coloquei aqui a função f de x igual a seno de 2x, a gente pegou esse período aqui, ó, e dividiu por 2, que daí ficou somente π. A gente dividiu justamente pelo valor de c, né? Aí eu peguei um outro exemplo e fiz assim, ó. Vamos supor que a nossa f de x fosse igual a seno de 4x. A gente verificou que o período ficaria 2π sobre 4, que é igual, simplificando, π sobre 2. Então, de forma geral, tá? A gente pode escrever o seguinte. Tá? A gente pode escrever assim, ó, que o período
de uma função seno ou cosseno, tá? Quando eu estou colocando aqui seno ou cosseno, vale tudo para cosseno que eu estou escrevendo aqui. É a seguinte, ó. Você pode pegar o 2π e dividir por c. Como o período para a gente é sempre positivo, né? Então a gente vai colocar um módulo aqui, ó, tá? Para garantir que esse valor do período seja positivo. O módulo significa o módulo de um número é sempre positivo. Então, se for aqui seno de 10x, vai ser 2π sobre módulo de 10. Módulo de 10 é 10 positivo, né? Então, só para manter o período positivo. E o d aqui, ó, ele é responsável pelo deslocamento horizontal. Tá? Então, isso aqui é importante, tá? A gente saber o que cada uma das variáveis faz com a função. Tá? Então, A, deslocamento vertical, B, amplitude, C, mexe com período e D, o deslocamento horizontal. Beleza? Até aqui? Alguma dúvida? Então vamos pensar um pouquinho na imagem, né? Como é que a gente calcula a imagem dessa função? Então vamos pegar um exemplo aqui. Então vamos considerar uma função da seguinte forma. Ó. Vamos pegar aqui uma h de x, que ela é assim, ó. 7 mais 4 vezes seno de, vamos colocar aqui, 2x, vamos colocar assim. Então vamos identificar quem são os coeficientes, tá? O a aqui dessa função é 7, o b mais 4, o c 2 e o d 0. Então, domínio dessa função, para funções desse tipo, o domínio é sempre real. Função seno e cosseno da forma a mais b vezes seno de cx mais d ou a mais b vezes cosseno de cx mais d, o domínio sempre vai ser os números reais, porque não há restrição de ângulo aqui, não há um ângulo em que seno ou cosseno não existam. Diferente da tangente, que a gente vai estudar posteriormente, que na tangente você sabe que tangente de 90 e 270 não existe tangente. Então a gente não pode dizer que o domínio são todos os reais, porque há valores de ângulo em que a tangente não vai existir. Mas no caso de cosseno e seno, para esse formato de função, o domínio são todos os reais. Outra coisa aqui, ó, é o período, que a gente sabe como calcular. O período, ou seja, o intervalo que ela vai se repetir, né, é 2π sobre o módulo de C. Então, 2π, o C ali é 2. Então, módulo de 2, módulo sempre positivo, né? Então, período aqui para a gente é π. Então, ela vai se repetir a cada intervalo de π. E agora a imagem, né? Essa aqui é a discussão. Então, eu vou voltar aqui no meu GeoGebra. Tá aí a nossa função, ó. Então, o que aconteceu com essa função? Tá? Se fosse somente seno de x, se fosse essa funçãozinha aqui, ó, seno de x, seria assim, ó. Só que como a gente modificou o a e o b, né, e o c também, mudou imagem e período. Tá? Vamos olhar somente para a imagem, vamos olhar somente para o eixo y. Tá? Vamos olhar somente para o eixo y. Então, note que se eu somei 7,
unidades, o eixo, note aqui que o eixo X, deixa eu pegar o laser aqui que fica melhor. Note aqui que o eixo X é um eixo de, vamos colocar assim, um eixo aqui que divide a função em uma parte superior e uma parte inferior. Mas ela é um... Oh, meu Deus, agora meu despertador aqui. Foi mal. Então, assim, ó, se você notar ela aqui, ó, o zero aqui, ela passa justamente pelo meio da função, tá? Vamos dizer assim que essa reta x aqui, ó, tá? Ela divide para cima uma unidade e para baixo uma unidade. Tá vendo? Ó? Uma unidade para cima, uma unidade para baixo. Agora, se você olhar aqui a função que a gente acabou de construir, que é a nossa função que eu estou analisando, onde vai ser o valor onde a função vai estar dividindo ela em unidades iguais, né? Vamos dizer assim, onde que é o meio dessa função. Se você notar que o 7, ó, a partir desse ponto aqui, você tem 4 unidades para cima e 4 unidades para baixo desse ponto 7. Né? Então, esse 7 aqui para a gente vai ser justamente aqui, tá entre aspas, pessoal, o meio da função. Como se a gente estivesse dividindo ela na metade, ou seja, 4 unidades para cima e 4 unidades para baixo. Tá? Então, note que para sair desse eixo aqui, ó, que o nosso eixo aqui é justamente o valor zero, a gente andou quantas unidades para cima? Para chegar nesse outro eixo que divide a função na metade. De 0 até 7, a gente andou justamente 7 unidades. Então foi o quanto a função se deslocou verticalmente, 7 unidades, que é justamente o nosso A. E a amplitude aqui, ó, da nossa função de baixo, se você pegar a amplitude dela aqui, ó, é de 0 até 1. Tá? É uma unidade de amplitude. E se você notar aqui agora, a nossa amplitude aqui, de 7 até 11, são quantas unidades? 4 unidades, tá vendo? De 7 até 11, são 4 unidades que é a nossa amplitude. Então, note que a minha função aqui, ela está multiplicada por 4. Tá vendo? Então, quando você multiplica a função por 4, ela multiplica a amplitude por 4, né? E aqui, quando você soma 7, ela soma ao nosso eixo aqui, que divide a função na metade, e também soma 7 unidades. Conseguiram entender essa ideia? Então, deslocamento vertical de 7 e amplitude multiplicada por 4. Então, quem que é a nossa imagem aqui? De 3 até 11. Tá vendo? Ó? 3 até 11. Então, para esse caso, a nossa imagem aqui da função é igual 3 a 11. Tá, mas aí você me pergunta assim, mas para achar essa imagem eu vou ter que construir o gráfico? Aí você tá fazendo o gráfico com... Né, você está fazendo o gráfico aí com o software. Né? Como é que eu descubro essa imagem sem o software? Né? Então, se você notar, como que você obtém esse valor 3? Né? Fazendo a diferença entre A e B. E como que você obtém o 11? Fazendo a soma entre A e B. Então, basicamente, para a gente achar aqui a imagem da função, a gente vai fazer esse raciocínio aqui. Ó. A gente vai fazer A mais B e A menos B. Tá? Quem que é A mais B? Vamos fazer aqui, ó, 7 mais 4. Dá justamente quem? O 11. E quem que é A menos B? 7
menos 4, que dá 3. Aí no intervalo, você sabe que o intervalo sempre tem que ser escrito de forma crescente. Não faz sentido você escrever o intervalo assim, 11 e 3. Isso aqui não está errado, né? Então a gente vai achar os valores de A mais B e A menos B e vai colocar isso em ordem crescente no intervalo fechado. Isso aqui vai ser a imagem, tá? Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho assim, ó, uma I de x igual, vamos pegar aqui, menos 3 mais 5 vezes seno de, pode ser cosseno, vamos colocar cosseno aqui, vezes cosseno de 5x mais π. Então, vamos supor que ele pedisse aqueles 3 elementos. Domínio, a gente sabe que nesse caso é real, tá? Período vai ser 2π sobre o módulo de C. Então, vai ser igual a 2π sobre 5. E a imagem, vamos lá, vamos fazer A mais B e A menos B. Bom, A para a gente, menos 3. Menos 3 mais 5. Isso dá quanto? 2 positivo. E vamos fazer aqui A menos B. Então, menos 3 com menos 5 vai ficar menos 8. Então, vamos colocar isso no intervalo. Quem que é o menor valor ali? É o menos 8 até o 2. Isso aqui está a minha imagem. Vamos lá para o GeoGebra, vamos ver se isso é verdade. Então, aqui vai ficar menos 3. Aqui 5. 5x mais π. Ó, então, o valor mínimo que a minha função atinge aqui, ó, menos 8. E o valor máximo que ela atinge é 2. Tá? A imagem, o domínio são todos os reais. Então, você tem um ponto aqui, ó, onde ele sai aqui do eixo X e vem até aqui, ó. Então, note que quando eu pego esse intervalo que eu vou destacar aqui em vermelho, que eu vou tentar desenhar aqui para vocês em vermelho, saindo daqui, ó, vem até aqui embaixo, sobe, vai até lá em cima e desce, ó. Esse cara que eu estou marcando em vermelho, a partir daqui ele começa a se repetir, ó. Pode ver que a partir daqui, ó, vai ser a mesma coisa. Vou pegar uma outra cor aqui. Ó. Vem até aqui embaixo, sobe e desce até aqui. Então, ó, de 0 até 2π sobre 5, que é o que está aqui, ó, é o intervalo que ele começa a se repetir. Por isso que é o período. Tá como se você pegasse essa parte em vermelha, desse Ctrl C, Ctrl V, ó. Você ia perceber que você poderia construir o gráfico dessa forma. Que ficava perfeitinho. Legal, pessoal? Entendido, hein?